Uma das coisas mais notáveis observadas durante a pesquisa que sustenta este texto foi a transformação tônica e, consequentemente, morfológica, introduzida pela observação consciente e profunda do espaço corpóreo, que Gerda Alexander denominou presença. Essa observação é uma escuta de si mesmo, a escuta do tônus emitido por cada parcela do organismo e por este em sua totalidade. Existe, portanto, uma atitude que permite perceber as consonâncias e dissonâncias contidas no corpo, revelando não só o seu estado atual, como também a sua história. Escutá-las significa estender as consonâncias, ao mesmo tempo que diminuem ou desaparecem as dissonâncias. Esse é o processo de reequilíbrio tônico, estender as consonâncias. A percepção dos tônus corporais, como consonâncias ou dissonâncias, implica a existência de uma espécie de ouvido afinado, associado àquela capacidade perceptiva. Sustentamos que este ouvido afinado é a memória da forma, memória da ideia de beleza, em sentido platônico. Essa ideia, guardada em algum lugar de nossa memória mais profunda, é a potência de nossa morfologia e de nosso tônus. Quando adotamos a atitude eutônica, isto é, a atitude de procura do equilíbrio tônico, restabelecemos conscientemente a relação entre o nosso estado e a nossa memória profunda, onde lateja o ser. Essa relação, que equivale a uma comparação tônica, tem a virtude reguladora, harmonizadora de nosso estado tônico. A memória tônica atua como o violonista que afina o seu violão. Esse acontecimento também pode ser narrado como uma atualização da ideia de harmonia morfológica e tônica, que, por analogia, evoca a ideia de beleza no sentido que a compreende Platão no Banquete. Portanto, a adoção da atitude eutônica talvez seja a imitação, no plano corpóreo de existência, do processo de reatualização do ser, a harmonização de nossa existência segundo o nosso ser. Nesse sentido, vale notar a opção feita por Márcia de Sá Cavalcante, tradutora brasileira de O Ser e o Tempo, de Heidegger, de a palavra Dasein como presença, no lugar de ser, aí, tradução literal geralmente adotada. Ele está falando aqui dessa escolha também, que dentro do campo para atualização, é muito sutil isso aqui, né? Analisando aqui a escritora, no porquê ela optar dentro de uma tradução, você tem a tradução literal e é importante que por vezes se tenha dentro do contexto do texto, mas existem alguns textos onde esse contexto ele é um pouco mais abrangente, e em alguns pontos onde a palavra daquela língua, ela tem uma representatividade que pode ser mais expansiva ou menor, né, em comparação com a língua para a qual ela está sendo traduzida. Isso muda muito o significado ou o sentido, até a compreensão das questões dentro do texto, né? Nesses casos é muito importante aqueles que pontuam ali essa diferenciação para a pessoa conseguir abstrair esse campo mais expansivo de entendimento do que o autor está querendo dizer. E aqui ele está fazendo um paralelo da questão dessa ideia, dessa questão de como uma forma de uma atitude de equilíbrio tônico, a questão da imitação como um processo de reatualização do ser, né? Da imitação ou da reprodução do padrão no qual ele se vê em algum momento, de alguma forma, inserido. E aí, comparando aqui do porquê dela ter escolhido uma palavra em detrimento da outra, que pode ser uma coisa muito, muito sutil para um monte de gente nem perceber o quanto que isso mostra da observação de quem está optando pela escolha. Ou da forma, que às vezes não é só a questão da observação, da forma como aquele campo perceptivo está atuando naquele momento para fazer essa escolha.
né? Porque também lembrando que tem que inserir a questão do campo perceptivo, que já foi citado, integrando todo o conhecimento aqui. Então vou ler de novo esse trecho. Nesse sentido, vale notar a opção feita por Márcia de Sá Cavalcante, tradutora brasileira de O Ser e o Tempo, de Hegel, de verter a palavra Dasein, que acho que escreve que é do alemão, como presença, ela coloca em itálico, foi a palavra que escolheu, no lugar de ser aí. Então ela tinha essa presença ou ser aí, ela optou por essa palavra presença. Tradução literal geralmente adotada, a tradução literal geralmente adotada seria o ser aí. Dasein contém, portanto, essas duas possibilidades das quais parece mostrar seu parentesco. Não deve ser por acaso que Gerda Alexander, criadora da eutonia alemã como Hegel, escolheu a palavra presença para conceitualizar a chave do trabalho que propõe. De qualquer forma, em nossa visão, presença e ser aí serão equivalentes a Dasein. Assim, justifica a sua escolha Márcia Cavalcante de Sá. Abre aspas. Presença evoca o processo de constituição ontológica do homem, ser humano e humanidade. É na presença que o homem constrói seu modo de ser, sua existência, sua história, etc. Fecha parênteses. Aqui uma nota, essa explicação direto da Márcia Cavalcante Sá, ela recolheu das manifestações recolhidas no Caderno de Ideias, Jornal do Brasil, de 6/8 de 88. A presença estende a consonância, mas a consonância é reveladora da unidade que sustenta toda variedade. Ela é, portanto, símbolo da verdade. 9. Palavra e reminiscência. E aqui eu vou deixar mais um adendo, que eu não sei se entra dentro da visão dela, mas que está em consonância com isso que ela esclarece aqui, do livro que eu já recomendei, que a gente não tem no canal ainda, em algum momento eu vou trazer, que é a presença do Eu Sou, de Saint-Germain, que vai falar muito dessa questão da presença. Outra pessoa que fala bastante da questão da presença, só que aí já num contexto mais religioso, né, da cultura judaico-cristã, é o Joel Goldschmidt, que vai falar também em algumas palestras e títulos essa questão da presença, do estar presente. O Osho também é outra pessoa que fala bastante dessa questão da presença. Mas eu acho que esse, o Eu Sou, se não me engano, é o Poder do Eu Sou, do Mestre Saint-Germain, que é o que vai tratar mais em consonância com isso que está sendo falado aqui, dessa questão. Ele vai disseminar essa questão da presença, e tem a ver com o que já foi falado lá na frente, estar presente integralmente dentro de si próprio, de assumir essa presença interna. Né? E isso, vocês vão ver que se vocês forem pegar esse texto e pegar o tanto de referência que ele já foi dando aqui, desde o começo da leitura, pegar também as outras referências, vão ver que é muito mais complexo, assim, para você entender isso conscientemente, trazer para o campo racional, do que de repente você fazer disso uma prática da presença. Né? Quando você começa a gerar esse processo do equilíbrio e internalizar essa harmonia, o processo de prática ele não é tão dificultoso assim de início, de se entender na prática, quanto parece ser num primeiro momento, quando você tem que aí transpor algumas barreiras de limitação no conhecimento fazendo os estudos, né? E tentando não se perder, né? Então, por exemplo, ele vai falar da presença, mas em algum momento ele também falou da questão da inter-relação, e a gente tem que considerar de conforme a gente vai se construindo. De alguma maneira, muito fragmento do que vai compor a questão da personalidade, ele vem do campo de interconexão com outros indivíduos, da referência que a gente teve de outros indivíduos com os quais a gente se relacionou. Entretanto, também tem a questão da experiência e da questão do conhecimento e a forma como você vai fazendo esse discernimento, que pode mudar muito isso. E aí ali, às vezes, você ir separando certas coisas, né? Onde aquilo é representativo para o que eu sou, vamos dizer, enquanto ser se observando, e o que não é. E o que, apesar de eu ter
que fizeram parte desse meu movimento de construção, que vieram do externo, de uma pessoa, de um indivíduo, de um grupo, de um parente, etc., eles não representam dentro do meu estado de construção pessoal. Eles não é que eles não representam, mas eles não estão ali dentro, não trazem, vamos pôr, ou um equilíbrio, ou uma harmonia interna, ou aquilo que eu falei de achar coerência interna, né, dentro do campo da experiência, considerando as experiências e também a questão perceptiva. E ainda tem a questão do que eu recomendei lá, das identidades, né, que ele vai tratar dessa questão da identidade da modernidade, falando ali do que é o livro do Stuart Hall, onde ele vai tratando ali dessa questão de quanto o ser humano vai se perdendo na questão de identidade, onde a identidade dos indivíduos começam a ser um troço que fica o tempo todo se misturando, e a pessoa vai indo naquele fluxo assim, e ela meio que vai perdendo um pouco o foco de si próprio. E que eu recomendei justamente porque ele estava falando dessa questão da presença, de saber fazer essa diferenciação. E que importa esse conhecimento de vendo e abrindo, ainda tem a questão ainda do conhecimento novo que você vai elaborando, né? Que vai liberando às vezes uma coisa que já foi parte da sua presença, mas que ela já não serve, porque uma coisa mais elaborada foi compreendida ou experienciada de uma forma que essa compreensão ela toma um caráter mais firme de autorreconhecimento, vamos dizer assim, né? De autoexpressão, de lugar no mundo, de papel no mundo, de realização, que é o caminho que ele fala que é o indicativo para onde tem que ir, né? Então, observar essas coisas aqui quando tratar essa questão da presença. Então, por isso que eu falei, né, que às vezes tem esse primeiro trajeto que pode parecer complexo, porque quando você vai começando a estudar e se aprofundar mesmo, você vai entrando assim nessa racionalização dessas questões que são mais abstratas, mas estão ali presentes, mas começa a ficar muito complexo, né? Porque você vai vendo os vários pontos de si próprio, mas aí os vários pontos de um monte de outras coisas que estão do externo, que não tem a ver, ou que tem a ver se relacionando, mas sabendo fazer o discernimento dentro da experiência individual, etc. E aí até alcançar esse estado, que é um estado de presença e de tipo um autodomínio dentro de si mesmo, que aí vai estar de alguma maneira com relação a essa, onde encontra a coerência dentro do seu processo interno, o que implica, obviamente, em se liberar em grande parte, o mais possível, de tudo aquilo que fica ali conflitando em questões de dogmas, ideologias e etc., dentro do ser, né, dentro do estado de ser. Então ela fala na visão dela, a presença estende a consonância, mas a consonância é reveladora da unidade que sustenta toda a variedade. Ela é, portanto, símbolo da verdade. E aí, isso aqui de presença como símbolo da verdade, também recomendo lá a leitura, segunda parte do livro Coração de Diamante, onde ele vai falar dessa questão da verdade e da experiência. Né, o ser que observa e a experiência que ele tem. E aí toda essa questão da verdade, né, fazendo uma varredura ali bem pontuada ali, eu vejo, que tira a mente daquela coisa de ficar discutindo que aquela verdade é mais que essa verdade, que é mais que aquela verdade, né? Buscando uma coisa mais profunda e que por vezes para um não é, para outro não deixa de ser verdade, e não dentro de uma questão de ponto de vista, o que é muito interessante observar, né? O ponto de vista no sentido de conveniência, né? Isso é verdade, eu acho isso, ou eu creio nisso, eu escolhi crer, ou alguma coisa nesse sentido. Um processo realmente reflexivo e de tomar autoconsciência daquela experiência, daquela realidade ou daqueles campos de possibilidades de realidades, né? 9. Palavra e reminiscência. Os trabalhos de reequilíbrio tônico coletivos, seguindo a linha de Gerda Alexander, são orientados pela voz do diretor do grupo, que propõe a seus integrantes a percepção do organismo de modo ordenado. Para tanto, nomeia. Nosso organismo é um compêndio de nomes: pele, músculo, osso, cabeça, tórax, pelvis, membros, ombros, braços, antebraços, mãos, dedos, primeira falange, segunda falange, terceira falange, cóccix,
sacro, 5 vértebras lombares, 12 vértebras dorsais, 7 vértebras cervicais, occipital e um imenso etc. A escuta de um monte de nomes, a escuta de um nome, nos põe à escuta daquilo nomeado. O tom da voz com que se nomeia influi no processo de regulação tônica de quem escuta. Nomear com justeza morfológica e tônica, pois as palavras possuem morfologia e tônus, como bem sabia Goethe, que criou a palavra morfologia, acorda a memória para aquele nome guardado tanto nela quanto em algum lugar do corpo. Ao mesmo tempo, quem nomeia recorda. O recordar é comum a quem nomeia e a quem escuta. Esse recordar, esse nome recordado e dito é memória. De modo que o diretor de um trabalho, pelo fato de nomear e recordar a ordem corporal, experimenta ele mesmo uma transformação tônica no sentido da harmonia. Também quem escuta não precisa transformar na consciência o que escutou, em vontade própria de perceber aquilo que foi nomeado, nomeando-o outra vez, silenciosamente a seu modo. E esse parágrafo ele é bem esclarecedor para quem faz lá as transmutações, né? E que algumas vezes ali dentro do campo de consciência, quase que instantaneamente, quando você já faz há um tempão, você ressignifica certas coisas para sair do campo vibratório de certas atividades, qual veja que naquele momento, por algum motivo, lhe parece pernicioso, né? Ou alguma coisa nesse sentido, que ele fala aqui do nomeando outra vez. Ou até para poder amplificar uma coisa positiva, várias formas de fazer. Então, para quem já faz lá transmutação, entende, faz processo de transmutação consciencial, que por enquanto tem mais mantra, a questão da transmutação nós vamos entrar ainda com mais propriedade. Isso cabe bem, ó. Também quem escuta não precisa transformar na consciência o que escutou em vontade própria de perceber aquilo que foi nomeado, nomeando-o outra vez silenciosamente a seu modo. Quem escuta pode viver a identidade do nome ouvido com sua memória pessoal, transcendidos ambos em memória. A memória que se expressa em palavra atravessa sem pausa o lugar da memória pessoal e vai direto ao lugar nomeado, o lugar nome, que se vivifica, se atualiza, se equilibra e se harmoniza pelo poder da palavra, pelo poder do seu nome, por seu próprio poder. E aqui vale, eu vou ler de novo esse trecho antes de passar para o outro, lembrar que aqui também está tratando da questão de símbolo, mesmo que seja um símbolo de uma memória. Então, mesmo que esteja tratando aqui da questão do símbolo auditivo, né, o símbolo musicado, o símbolo está falando de questão vibratória. Ainda é tipo um símbolo que vai rememorar alguma coisa. É óbvio que ele já está falando isso. Tô tentando rememorar aqui o que eu tinha citado num livro que cabe bem aqui, que foi de uma reflexão que a gente fez sobre a questão do símbolo signo. Isso, símbolo signo, que entra também naquelas ideias da Gestalt, né? E que é outra coisa que a gente pode observar com as coisas que ele está falando aqui. Então você tem um símbolo, antes estava falando de imagem, mas aqui está falando de som, de palavra e de conceito, por sua vez, né? Conceito e significação em cima da palavra. Então você tem o símbolo, mas esse símbolo ele tem uma representatividade geral, em muitos casos, ou em alguns casos mais perto do natural, neutra, e aí ainda tem a relação que o observador estabelece com o símbolo, dentro da referência que ele tem no seu campo de memória de experiências relacionadas àquele símbolo, né? Por exemplo, imagem de um cavalo, neutra,
de uma forma geral. A imagem do cavalo vai remeter a um animal de um hábito tal, que faz um barulho tal, relincha, que tem e uma série de qualidades pertinentes a cavalo. Mas aí dentro dessa questão, quando isso é evocado, não só a memória visual, a memória simbológica visual, mas aquele falando também dessa questão da palavra, vai transpondo para outras coisas aí que tenham a ver com palavra, a partir do exemplo que eu estou dando da imagem do cavalo. A partir do momento que o observador olha, mesmo aquilo tendo uma simbologia geral, várias pessoas podem ter um olhar diferente de acesso óbvio no seu campo do banco de memórias por causa do tipo de relação que estabeleceu com o símbolo. E aí também entra a questão de percepção e de como pode vir a reagir, ou tipo de sensações de prazer e desprazer que por vezes possa ter com relação ao símbolo, que de uma forma geral talvez devesse ser neutro, e por vezes não se manifesta com neutralidade, por causa de uma experiência de memória, né? Então um pode ter tido uma experiência ótima, cresci na fazenda, montando cavalo com meu avô, amo cavalo. O outro de repente não gosta de animais por algum outro motivo que nem tem a ver com o cavalo, tem uma reação mais ligeiramente assim de rejeição. Tem outro que pode ter tido uma experiência dificultosa, sofreu um acidente, caiu do cavalo, teve alguma coisa com relação a medo, que pode ter sido ou imposta de alguém ficar falando cuidado com isso, perigoso isso, cuidado isso, ou alguma coisa mesmo de alguma experiência que não foi muito boa, dependendo de como aquela pessoa trata aquela experiência, quando vem essa memória, ela trazer essa sensação. Então são reações diferentes. Eu estou pontuando isso porque ele está falando aqui dessa questão de fazer o alinhamento, né, de trazer esse balanceamento, esse tônus, esse equilíbrio, essa regeneração corporal. Mas ele também falou lá da percepção, não entrou muito, a gente vai trazer um livro só sobre percepção. Ele não falou muito, mas falou da questão da percepção. Então cabe para a gente ir integrando que cada capítulo também considerar essa questão e estender para a questão para esse lado do que é do sonoro e do nome e da qualidade do nome, da representatividade do nome, do barulho que o nome evoca, né, e do conceito ou das referências que tem esse nome, tudo dentro desse campo de memória. Então, também quem escuta não precisa transformar na consciência o que escutou em vontade própria de perceber aquilo que foi nomeado, nomeando-o outra vez, silenciosamente, a seu modo. Quem escuta pode viver a identidade do nome ouvido com sua memória pessoal, transcendidos ambos em memória. A memória que se expressa em palavra atravessa sem pausa o lugar da memória pessoal e vai direto ao lugar nomeado, o lugar nome, que se vivifica, se atualiza, se equilibra e se harmoniza pelo poder da palavra, pelo poder do seu nome, por seu próprio poder. Ele está falando de questões aqui que entram, ele não usou o termo, mas até em questões vibratórias, né? Quem lê aí a hora que disponibilizar o livro do Erwin Laszlo, A Lagoa dos Murmúrios, ele já vai dar um indicativo disso, trazendo lá todas as referências dentro do campo da física e das pesquisas da física. E depois o outro dele do campo acástico, que também vale a pena, que eu já recomendei um monte de vezes. E aqui quando ele fala também de quem escuta pode viver a identidade do nome ouvido com sua memória pessoal, transcendidos ambos em memória, né? Lembrem-se disso quando vocês estiverem estudando o livro do Stuart Hall, que eu falei lá das identidades, né? Da pós-modernidade, se não me engano. Que aqui ele está falando já na questão de ser transcendidos, isso percorrendo esse caminho aqui que ele está falando da regeneração, né? Dessa reestruturação do corpo, restauração do corpo, que é basicamente o nome do capítulo. Mas ali, nesse livro que foi indicado, é onde ele vai observar em que momento essa identidade começa a ser conflituosa, tipo quando essa identidade, o indivíduo ele já não tem mais uma identidade, porque ele é a identidade de um monte de coisa, ele vai copiando, ele vai pegando fragmento dos outros, né? Ele vai reproduzindo os padrões de comportamento dos outros que ele vai se relacionando, e aquilo vai virando meio que um misturado de um monte de gente dentro daquele ser, que em algum momento já nem é ele próprio. E aí alguns questionam, mas aí faz parte da inter-relação do indivíduo e daí de alguma forma é ele próprio. Mas tem coisas que elas são muito, que ele vai questionando, que é bem delicado esse tema.
é que tem coisas que às vezes elas não são representativas, e aí é para o indivíduo em si mesmo. Representativa no sentido de autorreconhecimento, de autoconsciência mesmo, né? Que aí tem que considerar as questões que a gente vem trazendo nos outros livros ali, de limpar aquela carapaça do que o Reich fala da couraça, né? E de todas as outras recursos, vamos dizer, que a psique tem para autoproteção, que não são ruins, eles têm função, mas que não tendo autoconhecimento deles e do seu funcionamento, aquilo começa a criar mecanismos para proteção de uma maneira que começa a trazer bloqueio. Alguns são nitidamente visíveis quando ele expressa num padrão de comportamento negativo, mas outros não, como fica claro lá na leitura de toda a pesquisa do Reich, quando ele mostra lá que alguns padrões de comportamento, eles vêm de uma forma assim, sutilmente bem elaborada, tentando encobrir outros ali, né? É como se fosse que aí em algum momento ele é exposto, a pessoa não quer lidar com aquilo, ele põe outro, aí em um momento é exposto e põe outro, que é mais ou menos como vai se construindo essa couraça que ele fala, que é o que ele vai limpando lá nos pacientes, e aí de repente o sujeito emerge aí mudando até de profissão, né? Porque muitas outras coisas começam a importar que ele não dava muita importância. E não só essa questão de dar importância, mas do ser humano estar ali satisfeito consigo próprio e com a vida que vive. E totalmente desapegado, que isso é um ponto que emerge ali em todas aquelas referências, né, do que foi citado lá. Eles sai daquela ideia do que eu citei ali atrás, de fazer reflexão, da diferença de quando você está ali para colaborar, é uma ideia da troca, que o ser humano se codepende, entre aspas, na verdade ele não se codepende, ele está ali trocando as coisas, as ideias, os movimentos, os serviços, os produtos, etc. Que é diferente de quando você tem aquele sutil no fundo que meio que gera aquela ideia de codependência, do tipo, todo ser humano depende do outro, porque está tudo interconectado e tudo para funcionar, né? Um faz uma coisa, outro faz outra coisa. Só que tem aquela coisa no fundo suja, de que depende. E junto com isso tem um monte de outras coisas, insegurança, carência, aí essa codependência às vezes prende num ambiente que não é muito favorável para aquele movimento de crescimento, de expansão, entre várias outras coisas. Então, ir agregando valor. Recomendo a releitura desse capítulo inteiro, para poder entender todos esses movimentos e mecanismos, né, e o estudo dos livros dessas pessoas em específico que foram citados, as pesquisas, a identificação do que eles descobriram aqui, que é bastante pertinente. Tem algumas coisas, só o fato de você tomar autoconsciência durante a leitura, mas lendo até entender mesmo, ele já vai desencadeando ali esse padrão de modificação no próprio processo interno, por causa da questão da autoconsciência, e por isso a gente tem esses livros todos aí que vão trazer todo esse trabalho no inconsciente, né, no subconsciente, para remoção de bloqueios, para que essas coisas elas possam ir sendo internalizadas, trazendo um padrão melhor de comportamento, de expressão, de relação consigo próprio e com o mundo. 10. O diálogo tônico e a construção do espaço. Como demonstrou Henry Wallon sobre o conceito que é o coração de sua obra, o diálogo tônico com os seres e o ambiente é permanente e constitutivo desde a relação do filho com a mãe, determinando personalidades, desenvolvimentos e estados pessoais. Sendo o diálogo tônico satisfatório na fase inicial da vida, a pessoa pode possuir um tônus equilibrado e homogêneo, que lhe permita uma fácil adequação frente aos mais diversos meios e circunstâncias. Mas se, como acontece com a imensa maioria das pessoas, o tônus for fixado por diálogos tônicos ou emotivos problemáticos, a adaptabilidade fica reduzida em maior ou menor escala, fazendo com que a pessoa sofra frente a uma variedade de estímulos, sendo assim levada a reduzir, na medida do possível, o campo de suas experiências. Sem ter consciência da origem de suas limitações e de seus sofrimentos, essas pessoas procuram construir um espaço que seja cúmplice,
Será um espaço hipertônico e deformado, palavras que correspondem de fato aos espaços que habitam. Basta lembrar como ilustração o fenômeno da circulação em nossas cidades: barulho, tensão, perigo, acidentes e incomodidades. E aqui é bem legal ela citar essa questão assim. Ele falou que na medida que quando coloca essas limitações tendem a diminuir o campo de suas experiências. E nisso aqui a gente vê muito do dogma limitante sustentando essa diminuição do campo de experiências, né? Que quanto mais livre você tá dessa questão de ficar se auto-oprimindo, buscando culpas internas e tal, que foi coisas que a gente já citou ali atrás, mais aberto você tá para experiências diferentes. Só que tem um porém também, algum enfrentamento ali, se você não vai construindo esse campo dessa maneira, se interconectando e buscando os indivíduos similares, né? De estar ali, essa pessoa que cria, vamos por essa questão do espaço que ele está falando, né? Que seja cúmplice dessa limitação, dessa poda, como a gente já viu em todos os outros contextos, tem o campo de interconexão. Então, eu acrescento que também tem que ser evitado para aquele que está se permitindo expandir seu campo de experiência, né? Porque aí você fica muito vinculado no ambiente onde o conceito, as ideias, os dogmas, os movimentos até vibratórios, projetivos mentais, eles vêm a limitar esse campo de experimentação. Ele acaba limitando também um monte de campo de possibilidades, né, de alguma maneira, uma coisa interferindo na outra. Então, consumindo essas questões e trabalhando esses processos desse tônus, né, desse tônus com diálogos mais constitutivos, positivos, né, esse diálogo tônico, tanto do ser consigo e do ser com o ambiente mais positivo, ele abre maior campo de experiências e menos limitações. Mas, na verdade, as pessoas precisam de um espaço ordenado, equilibrado, construído segundo critérios adequados às identidades dos seres humanos, em correspondência harmônica com a estrutura humana. Para sua construção, é preciso levar em consideração a forma e a tonacidade de seus elementos, assim como a harmonia do todo. Forma e tonacidade estabelecidas a partir da relação, do diálogo com as formas e tonicidades humanas, e nelas inspiradas. As leis da beleza não residem apenas nos objetos pensados ou nos sujeitos pensantes, consistindo de uma certa relação entre ambos, sendo uma das formas de suas múltiplas relações mútuas, uma forma que é preciso recriar. As razões da arte. 1. Simetria e proporção. O espaço construído deve basear-se em procedimentos de composição, nos quais o tema de conjunto se reflita ou se reproduza segundo um certo ritmo em cada uma das partes. Esse espaço seria um espaço simétrico, fundado na proporção, ou seja, na existência de uma medida comum entre as diferentes partes do conjunto e entre elas e o todo. Aqui, portanto, o conceito de simetria é recuperado em seu sentido antigo, definido por Vitrúvio, que, por outro lado, considerou o corpo humano como exemplo dessa simetria, comparando-o a um edifício no qual as proporções estão relacionadas por um tema de correspondência geral e por ritmos recorrentes. Uma razão AB, ele põe razão aqui em itálico, razão A/B, é a comparação de duas magnitudes, mas uma proporção é a combinação ou correlação de pelo menos duas razões. Então, uma razão AB é a comparação de duas magnitudes, mas uma proporção é a combinação ou correlação de pelo menos duas razões.
Portanto, segundo estabeleceu Nicômaco de Gerasa, é preciso um mínimo de 3 termos para constituir uma proporção. A/B igual a B/C. Porém, quando a terceira magnitude for A mais B, então a proporção estará constituída de apenas 2 magnitudes, A mais B barra A sobre A dividido por A igual a barra B. Eu vou colocar a foto dessa escrita para entender aqui, lembrando, né, que isso aqui ele está falando em termos matemáticos, né, lembrando dessa relação que ele está estabelecendo aqui. A mais B barra A igual a barra B, que seria A mais B sobre A dividido por A é igual a dividido por B, A sobre B, A dividido por B. Nesse caso, a razão entre a soma das 2 magnitudes e a magnitude maior é igual à razão entre esta e a magnitude menor. Essa é a proporção geométrica contínua, mais característica. As proporções ou simetrias geométricas diferenciadas das proporções aritméticas, onde o termo intermediário excede o primeiro na mesma proporção em que é excedido pelo seguinte, permitem ajustar as proporções das superfícies. Por isso, a simetria era disciplina mestra da ciência arquitetônica da antiguidade, correspondendo à harmonia e ao contraponto dos estudos musicais atuais. Gica. Ele põe aqui, abre parênteses, GHYKA, fecha parênteses, Gica, citação. Hambidge redescobriu no primeiro quarto deste século um método de ajuste proporcional de superfícies, cujas dimensões lineares podem apresentar razões irracionais, comensuráveis em potência, segundo a expressão de Platão no Teéteto. Esse tratamento gráfico constituiria um dos segredos matemáticos dos pitagóricos. Também foi identificada por Hambidge esta simetria dinâmica redescoberta com a simetria geométrica de Vitrúvio. Seu método consiste na utilização, como superfícies de enquadramento e como elementos de superfície, de retângulos dinâmicos, ou seja, retângulos cujos módulos, relação das longitudes dos lados maior e menor, não vêm dados por números racionais, mas sim por números incomensuráveis, tais como 2 a raiz quadrada, 3 a raiz quadrada, 5 a raiz quadrada, 5 a raiz quadrada dividido por 2, 5 a raiz quadrada mais 1 dividido por 2. São os exemplos citados. A subdivisão harmônica sucessiva de retângulos a partir do retângulo de enquadramento é obtida pelo traçado de diagonais e de perpendiculares a estas, traçadas desde os vértices dos retângulos obtidos sucessivamente. A simetria dinâmica resultante, os gregos denominavam analogia. Nota 7, aqui em analogia, vide item 3, capítulo 4. Lembrando, o item 3 do capítulo 4, ele está se referindo aos retângulos dinâmicos, as razões da arte, que é o próximo, assim que a gente conclui esse. Então, continuando aqui. A subdivisão harmônica sucessiva de retângulos a partir do retângulo de enquadramento é obtida pelo traçado de diagonais e de perpendiculares a estas, traçadas desde os vértices dos retângulos obtidos sucessivamente. A simetria dinâmica resultante os gregos denominavam analogia. 2, do capítulo 4. O número de ouro. Consideremos novamente a igualdade que constitui a progressão geométrica contínua mais característica, segundo vimos no ponto anterior. A mais B dividido por A é igual a sobre B.
Dividimos agora os dois membros do primeiro termo por b, o que não altera o seu valor. A sobre b mais b sobre b, dividido por a sobre b, é igual a sobre b. E fazemos a sobre b igual a x. Então, x mais 1 dividido por x é igual a x. Ou seja, x ao quadrado é igual a x mais 1. Ou x ao quadrado menos x menos 1 é igual a 0. Equação de segundo grau, cujas raízes são x igual a 1, mais ou menos raiz de 5 dividido por 2. Então, a raiz positiva, x elevado à potência de 1, x com 1 lá em cima. Então, a raiz positiva de x, x elevado à potência de 1, igual a 1 mais raiz de 5 dividido por 2, é igual a 1,618, e aí ele põe reticências, né? É um número enorme. E a raiz negativa, x elevado à potência de 2, é igual a 1 menos 5 a raiz quadrada dividido por 2, que é igual a 0,618, aí 3 pontinhos, né, e continua. Vou colocar a imagem desses termos para tentar correlacionar aqui, quem quiser fazer experiência de cálculo pode fazer aí, né, colocando ali valores para A, valores para B, para descobrir os valores que estão faltando. O número incomensurável 1,61.8 e 3 pontinhos, que designamos pela letra bar e schooling, pela letra Φ, né? Ele põe aqui aquela letra que a gente já explicou lá atrás, que seria o Φ. Então, o número incomensurável 1,618, que designamos, com 3 pontinhos, que designamos pela letra Φ, aí aqui entre parênteses, bar, B-A-R-R, e schooling, do jeito que fala schooling, de escola em inglês, só que no S-C-H-O-O-L-I-N-G, é um número de ouro ou divina proporção. Entre parênteses aqui, ele coloca divina proporção, depois entre parênteses, Pacioli, ou seção divina, entre parênteses, Kepler, ou ainda seção áurea, entre parênteses, Leonardo da Vinci. De Φ ao quadrado igual a Φ mais 1, Φ, lembrando que a gente falou do símbolo Φ, Φ ao quadrado igual a Φ mais 1. Dividindo os dois termos por Φ, temos Φ igual a 1 mais 1 barra Φ, ou 1 dividido por Φ igual a Φ menos 1. Então, 1 sobre Φ é igual a raiz quadrada de 5 menos 1 dividido por 2, que é igual a 0,618, 3 pontinhos. Continua a numeração. E Φ ao quadrado é igual a raiz quadrada de 5 mais 1 dividido por 2, mais 1 igual a 2,618, 3 pontinhos. Continua a atividade. E eu vou deixar um link aí embaixo para quem quiser estudar, de algum estudo matemático que trata especificamente dessa questão, para quem não se lembra dessas práticas da área da matemática, possa se lembrar. Todas essas identidades das cifras decimais são apenas uma pequena amostra das inusitadas virtudes matemáticas de Φ. Mas dentro desse contexto, vamos centrar nosso interesse nas virtudes geométricas da divina proporção. Segundo Kepler, ela é uma das duas joias da geometria. A outra é o Teorema de Pitágoras, que também frequentou essas páginas quando observávamos a reincidência do ângulo reto nas posturas Mézières, para a restauração do espaço corporal. Portanto, Φ é a proporção contínua por excelência, condensando em dois termos, por feito da dupla essência geométrica e aditiva, toda uma cadeia de proporções indefinidamente refletidas, e introduzindo diretamente o infinito em uma forma limitada. Entre parênteses aqui ele coloca Keyserling, K-E-Y-S-E-R-L-I-N-G, para quem quer estudar. Constitui uma verdadeira lei de pulsão viva
e de composição harmônica, e manifesta-se no ser humano, na natureza e na arte. Ele põe aqui lei de pulsão viva, em itálico, e composição harmônica, em itálico. Constitui uma verdadeira lei de pulsão viva e de composição harmônica e manifesta-se no ser humano, na natureza e na arte. Harmonizar, isto é, preencher o intervalo entre dois termos dados, consiste em achar a média que faça nascer a proporção. A proporção φ, também chamada média e extrema razão, é a aplicação do princípio de harmonia na partição assimétrica de uma magnitude em duas partes. A construção geométrica é muito simples. Dado o segmento AB, aqui tem uma figura 8 que nós vamos colocar ali, né? O segmento AB está a base aqui de um triângulo. Dado o segmento AB, traça-se a perpendicular a AB no ponto B. Sobre esta perpendicular, toma-se BD igual a AB barra 2, AB sobre 2, dividido por 2. E une-se D com A. Com centro em D, traça-se um arco de circunferência de raio DB, obtendo-se DE igual a DB. Finalmente, com centro em A, traça-se um arco de circunferência de raio AE, obtendo-se AC. Então, AC sobre CB é igual a AB sobre AC, sendo, pois, C a divisão assimétrica mais simples do segmento AB. E aí eu vou ver se dá para gravar um videozinho curto, tem o desenho aqui já pré-pronto, mas fazendo o desenho conforme ele está orientando o traçado. Para quem não entende nada, não lembra nada de matemática, é fazer essa leitura visual das indicações aqui do que ele está falando para fazer essa construção geométrica, tá? Que é a página 54. E aí tem mais um exemplo agora que é da figura 9. Quando o segmento dado é AC, desenha-se um quadrado de lado AC, levantando perpendiculares em AC e traçando uma paralela a AC sobre as perpendiculares ACFG. Desde o ponto médio O de AC, traça-se uma reta OF e com centro em O. Traça-se um arco de circunferência de raio OF sobre a extensão do segmento AC. O ponto achado B define o segmento CB. Então, AB dividido por AC é igual a AC dividido por CB. E aí eu vou colocar, lembrando, né, que aqui não é aula de matemática, então não vou explicar isso aqui me aprofundando em matemática, vou buscar um vídeo que possa favorecer aí uma compreensão de estudo mais aprofundada de algum professor da área para acrescentar, mas vou acrescentar um pequeno vídeo curto para quem não lembra nada disso, para poder enriquecer a leitura e aprender. Lembra que a gente falou de fazer leitura do campo abstrato, e essa aqui não é nem só questão de leitura do campo abstrato, mas dessas implicações aqui de que ele vai usar os termos específicos da matemática, e quem esteja ouvindo e já foi tirando um parâmetro positivo do livro até agora, mas não lembra nada disso, né? Então, entendendo aí, para criar uma relação auditiva com o que ele vai descrevendo aqui dessa construção visual aqui e matemática, conseguindo construir esse holograma, conseguindo construir essa imagem, né, mental em outros póstumos descrições similares. Então, até aqui nós estamos na página 55,
Os vídeos anexados vão ser a partir dessas páginas, figura 8 e figura 9. Três. Os retângulos dinâmicos. Hambidge denomina retângulos estáticos aqueles cujos módulos são inteiros ou fracionários. Retângulos dinâmicos são aqueles que têm por módulo um número incomensurável euclidiano, como por exemplo, ele põe aqui entre parênteses, raiz quadrada de 2, 3 a raiz quadrada, 5 a raiz quadrada, φ, e aí vírgula, 3 pontinhos. O quadrado e o duplo quadrado são ao mesmo tempo estáticos e dinâmicos. O quadrado e o duplo quadrado são ao mesmo tempo estáticos e dinâmicos. O quadrado é o gnomon do retângulo φ, isto é, a justa posição de um quadrado a um retângulo. O quadrado é o gnomon do retângulo φ, isto é, a justa posição de um quadrado a um retângulo φ resulta em outro retângulo φ. No duplo quadrado, a diagonal é raiz quadrada de 5. Depois de estudar profundamente a arte do Antigo Egito e a da Grécia clássica, Hambidge afirma que ambas estavam fundadas no uso de retângulos dinâmicos, geradores de formas e muito especialmente nos módulos raiz quadrada de 5 e φ. Vimos anteriormente que esses tipos de retângulo eram também os mais característicos da morfologia humana. Por outro lado, a raiz quadrada de 5 e φ formam parte do mesmo tema de modulação harmônica, já que estão aparentados, pois φ é igual a raiz quadrada de 5 mais 1 dividido por 2. A partir do quadrado podem formar-se retângulos dinâmicos do seguinte modo. E aqui ele dá os exemplos da figura 10, 11, 12, 13 e 14 que nós vamos disponibilizar para visualização. Na figura 10, ele põe embaixo raiz quadrada de 2, aí tem o esquema visual, raiz quadrada de 3, na figura 11, seu esquema visual, raiz quadrada de 5, na figura 12, seu esquema visual, φ na figura 13, o seu esquema visual, e φ ao quadrado igual a φ mais 1 na figura 14 e o seu esquema visual. Este último retângulo, φ ao quadrado, é muito frequente na natureza e foi usado por arquitetos do primeiro Renascimento, como subdivisão vertical das fachadas que desejavam mais esbeltas que as construídas segundo um retângulo φ. E aqui ele vai estar entrando a partir da figura 14 no que vai encaminhar para o modelo de Fibonacci, né? Contrariamente, quando se quer uma pulsação mais lenta que φ, pode-se usar um retângulo de modo φ ao quadrado. Sua construção pode ser feita a partir de um retângulo de módulo φ, pois sua diagonal é igual ao lado maior do retângulo φ. E aqui o esquema de φ ao quadrado na figura 15, esquema visual. Tanto na arte como na natureza viva, os módulos dinâmicos mais frequentes são raiz quadrada de 5 e φ. Por sua vez, os módulos 2 ao quadrado e 3 ao quadrado jamais aparecem juntos ou mesclados às combinações 5 à raiz quadrada e φ. Ainda 2 à raiz quadrada e 3 à raiz quadrada permitem modulações harmônicas mais limitadas que raiz quadrada de 5 e φ, que além do mais podem combinar-se ilimitadamente. Dissemos anteriormente que Hambidge tinha redescoberto um método de decomposição harmônica de retângulos dinâmicos por meio de diagonais, de perpendiculares e elas traçadas desde os vértices e de paralelas aos lados traçados nos pontos de intersecção. Dissemos anteriormente que Hambidge tinha redescoberto um método de decomposição harmônica de retângulos dinâmicos por meio de diagonais, de perpendiculares e elas traçadas desde os vértices e de paralelas aos lados traçados nos pontos de intersecção. Pois bem,
Todas as superfícies assim obtidas são funções do módulo do retângulo inicial. Esse método é a forma mais harmônica de obter, dentro de um retângulo, outros retângulos semelhantes ao primeiro. Vamos exemplificar esse método com os retângulos φ e raiz quadrada de 5. Se enquadrarmos um edifício, um objeto ou um ser tocados por beleza, encontraremos quase sempre um retângulo dinâmico. Se nele colocarmos os pontos e as linhas mais características da forma, acharemos um diagrama abstrato de decomposição dinâmica. E aqui mais esquemas visuais, a figura 16, figura 17, figura 18, figura 19, figura 20, e aqui decomposição harmônica do retângulo de φ na figura 20, e figura 21, decomposição harmônica do retângulo de raiz quadrada de 5. E nós vamos disponibilizar a figura. 4. O pentágono regular e o pentagrama. Cláudio Ptolomeu resolveu em seu Almagesto os problemas gráficos de determinação dos lados e da construção do pentágono escrito em um círculo dado, por meio da proporção áurea φ. Dado um círculo de raio OA, Ptolomeu achou sobre o diâmetro o segmento OB, que satisfaz AB sobre OA é igual a OA sobre OB, que é igual a φ. A reta CB, sendo C a intersecção com o círculo dado do raio perpendicular ao diâmetro horizontal, é a magnitude do lado do pentágono escrito. Essa magnitude, transportada para o círculo, delimita o lado CD igual a CB do pentágono regular. E nós temos as figuras aqui ao lado. A partir do pentágono regular, podemos construir o pentágono estrelado ou pentagrama. Para os pitagóricos e neopitagóricos, essa figura geométrica foi o símbolo da saúde e da vida, recebendo o nome de pentalfa. Entre os motivos dessa eleição, não esteve ausente a divina proporção φ, além do fato de o lado do pentágono regular inscrito em uma circunferência de raio OA ser L igual a OA, raiz quadrada, e dentro dessa raiz quadrada de 5 dividido por 2. E de R sobre R minúsculo sobre R maiúsculo igual a φ dividido por 2, que seria R minúsculo, raio do círculo inscrito no pentágono, dividido por R maiúsculo, raio do círculo circunscrito, igual a φ dividido por 2. Temos que a razão entre o lado do pentágono estrelado e o lado do pentágono regular é o número de ouro. E aqui nós temos aqui as figuras do pentágono regular e do pentagrama. Figura 22, pentágono regular, figura 23, pentagrama. E aí vale observar aí, reler esse 4, o pentágono regular e o pentagrama, de novo, dar uma volta um pouquinho, e enquanto vai sendo descrito, vai observando aqui as proporções, porque os números foram dados aqui nas figuras. É muito conhecida a gravura de Agripa de Netenchen, simbolizando o homem microcosmos, onde aparece um homem inscrito em um círculo, de modo que a cabeça, as mãos e os pés ocupem os vértices de um pentágono estrelado. Desse modo, indicava-se a íntima relação existente entre a morfologia humana e a simetria pentagonal e, portanto, a presença de φ na constituição daquela morfologia. E aqui na figura 4 nós temos essa figura que lembra aquele do homem vitruviano. Aqui é o homem, o macrocosmo, segundo Agripa de Netenchen. E aqui a gente vê o homem inscrito dentro de um círculo, a figura de um homem. Ele está extremamente aqui alinhado com o pentagrama, que vai designar aqui a abertura dos pés, das mãos nas pontas e a cabeça no topo da estrela do pentagrama. E aqui as simbologias, relacionadas ali com as atividades do período. 5. Os 5 poliedros regulares. Os poliedros regulares têm como caras polígonos regulares idênticos.
que convergem em vértices também idênticos e estão unidos por arestas de igual longitude. Para poder estar inscritos em uma esfera, em cada vértice a soma dos ângulos tem de ser inferior a 360 graus, e esses ângulos planos devem ser no mínimo 3. Ficam, portanto, excluídos os poliedros regulares cujas caras sejam hexágonos. Aí, entre parênteses, ele põe 3 vezes 120 graus igual a 360 graus. Ou os polígonos de mais de 6 lados. Assim também estão excluídos os poliedros em cujos vértices convirjam mais de 3 pentágonos, abre parênteses, com o ângulo no vértice de um pentágono sendo igual a 180 graus, temos 3 vezes 180 graus, menor que 360 graus, menor que 4 vezes 180 graus, fecha parênteses. Mais de 3 quadrados, abre parênteses, 4 vezes 90 graus igual a 360 graus, fecha parênteses. E mais de 5 triângulos equiláteros, abre parênteses, 6 vezes 60 graus igual a 360 graus, fecha parênteses. Portanto, os únicos vértices possíveis para um poliedro regular inscrito em uma esfera são aqueles em que se encontram 3, 4 ou 5 triângulos, 3 quadrados ou 3 pentágonos. Assim, obtém-se os 5 poliedros regulares, também chamados corpos platônicos, pela importância que têm na cosmografia de Platão, tal como a que possuíam na cosmografia de Pitágoras. Os poliedros regulares apresentam íntimas relações estruturais entre si, de modo que é possível passar direta ou indiretamente de qualquer um deles a qualquer outro. É muito importante observar que a mesma coisa não acontece com os poliedros regulares, seus reflexos analógicos no plano. Assim, o quadrado, o triângulo e o pentágono não têm nenhum parentesco estrutural ou algébrico. Em nossa opinião, pode-se inferir que, em uma dimensão superior, é concebível a unidade completa de tudo aquilo que, em 3 dimensões, se manifesta como corpo. Por isso, a virtude dos poliedros sobre os polígonos adquire a nossos olhos um valor simbólico de alta importância metafísica. Os únicos corpos platônicos são o tetraedro, o cubo, o octaedro, o dodecaedro e o isocaedro. Particularmente, as relações entre o dodecaedro e o isocaedro são moduladas pelo número de ouro φ. Assim, a aresta do isocaedro envolvente dividido pela aresta do dodecaedro gerador é igual a φ ao quadrado. E a aresta do dodecaedro envolvente dividido pela aresta do isocaedro gerador é igual a φ. A riqueza de correlações entre o número de ouro e os 2 últimos corpos platônicos foi notada por Pacioli, que lembrou a passagem do Timeu, na qual Platão afirma que Deus ter-se-ia servido do dodecaedro para compor, abre aspas, a ordem final do todo, com T maiúsculo, fecha parênteses. A presença moduladora de φ nas correlações entre poliedros regulares não se esgota nos casos examinados até aqui, pois a aresta do cubo dividida pela aresta do isocaedro inscrito é igual a φ. E isso nos coloca em condições de examinar o próximo ponto. E aqui as figuras, né? Aqui ele tem figura 25, um triângulo de 3 lados com a base, a figura 26, um cubo, figura 27, octaedro, que ele tem, são 2 triângulos sobrepostos, o octaedro, unidos pela base retangular ao meio, com 4 lados cada um. O isocaedro, na figura 28, e aqui na figura 29 nós temos o dodecaedro. Até aqui a página 62.